Olá, eu sou o pastor Valdomiro Rosa de Jesus. Este é o meu canal. Eu peço que você assista esse vídeo, compartilhe com seus amigos para a nossa edificação. E hoje eu vou falar sobre a nossa confiança em Deus. Mas antes, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Eu gostaria de ler para nossa edificação o texto do Salmo 40, apenas o verso 1 ao 3, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A minha pergunta para você pensar um pouco é: como deve ser a nossa confiança em Deus? Como deve ser a minha e a sua confiança em Deus? Eu quero responder esta pergunta de acordo com aquilo que o salmista nos apresenta nesse texto. Então, a primeira atitude que o salmista nos diz aqui é que a nossa confiança no Senhor deve ser constante. Então, o salmista assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ou seja, significa esperar com paciência, mas sem passividade, né? É uma espera que conhece a fonte da nossa esperança. Ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Depois, em seguida, ele diz que esta confiança, né, ela deve ser conflitante. E é como se o salmista dissesse: esperei com esperança inabalável. Ou seja, havia uma certeza de que ao seu tempo e ao seu modo, Deus responderia e supriria a sua necessidade. Por isso que ele diz que ele espera pelo Senhor. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você neste vídeo é que a nossa confiança no Senhor deve ser constante, sempre, inclusive nos nossos dias, dias tão difíceis nos quais nós estamos enfrentando. Esperei com confiança pelo Senhor. A segunda atitude que o salmista nos apresenta de como deve ser a nossa confiança em Deus, ele diz que a nossa esperança no Senhor é que o Senhor ouviu. Aí ele diz assim, verso 1 em diante, a metade do verso 1, a parte B, ele diz assim: e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Também no verso 3, a parte B, ele diz assim: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Bom, se o salmista agora está cantando, é porque ele teve a sua oração, a sua prece atendida. Então veja as atitudes de Deus para com aquele que espera, ou com aqueles que esperam pelo Senhor. Então o salmista diz: ele se inclinou para mim, né? Apesar da majestade de Deus, Deus se inclinou para ele. Deus se importou com o sofrimento, com a dor, com a causa dele. Diz ainda: ouviu quando clamei por socorro. O salmista ele não dá ordens a Deus, mas ele diz que Deus ouviu porque ele clamou. E quando nós clamamos é porque realmente nós não temos condições de exigir nada. E, aliás, o homem mortal, pecador, não tem esta autoridade ou esta autonomia para determinar aquilo que Deus deve fazer.
O que nos compete é orarmos ao Senhor de forma humilde, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Então o salmista diz que o Senhor inclinou seus ouvidos para ele, quando ele clamou por socorro. E ele diz: tirou-me de um poço de lama, de uma perdição. Ora, Deus é a causa de termos sido tirados do atoleiro. Certamente Davi tem em mente não somente o pecado original, mas inclusive os seus pecados. Davi também era homem, ele teve os seus tropeços. E o pecado colocou o homem numa vala comum. Por isso ele diz que Deus o tirou de um poço de perdição e lhe firmou os passos. Somente Deus pode realmente firmar os nossos passos e colocar em nossos lábios um novo cântico. Mas a última verdade que eu quero compartilhar com você nesse texto é que quando esperamos no Senhor, isto serve de testemunho para os outros. O salmista então diz: e muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Através do seu testemunho, do meu testemunho, muitos chegarão ao conhecimento de Deus e serão salvos, e ao passarem por provações e tribulações, encontrarão forças, regozijo para a vida e para caminhar no dia a dia. Pense nisso. Coisa belíssima. Então o salmista diz que devemos sim permanecer confiantes no Senhor. Ouça esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que ele ganhe relevância para a nossa edificação. Muito obrigado a você.